histórico para Portugal e também muito significativo para o mundo. Por todo o país multiplicam as celebrações daquele dia em que houve uma mudança histórica no nosso país e se fez uma revolução realmente original que teve eco a nível internacional e que hoje aqui celebramos esse dia claro e limpo. Por todo o país há corridas, há manifestações, há discursos, há cerimónias e nós também, na Universidade, queremos assinalar com a apresentação de um livro que já foi feito o ano passado, coordenado pela professora Anabela Rita, que nos dá a honra da sua presença, e pela professora Michela Graziani, e que foi publicado em Itália e que hoje apresentamos aqui neste dia tão significativo. Eu gostava de começar por ler, para inaugurar esta sessão, agradecendo aos organizadores que aqui me ladeiam, que organizaram este evento, a senhora professora Natália Constance, escritora e grande estudiosa da nossa literatura e que, com todo o entusiasmo, se dedica àquilo que são as nossas grandes efemérides, às nossas grandes figuras da nossa história, à divulgação da nossa literatura e dos nossos grandes momentos significativos da nossa cultura. Muito obrigado pelo entusiasmo e disponibilidade. E o professor Gianfranco Ferraro, que sendo de Itália e da Síria, também é português, também é cidadão português e também é alguém que tem se dedicado fortemente à divulgação, à tradução, ao estudo dos escritores e também dos grandes momentos da história portuguesa. Portanto, é um português adotivo e que também tem contribuído muito para promover e dar a conhecer internacionalmente o significado do 25 de Abril em Portugal, de que é um grande entusiasta. E, portanto, muito obrigado pela dedicação e ligando, fazendo aqui a ponte entre Itália e Portugal, duas nações irmãs que têm uma história comum muito significativa. Do mesmo 25 de Abril. Exato, e o mesmo 25 de Abril. Exatamente. Muito bem. E então, eu gostava de começar esta sessão por recordar uma obra, Repensar Portugal, do Padre Manuel Antunes, que escreveu um texto logo a seguir ao 25 de Abril e que diz muito que foi aquele dia claro e limpo, nestes dois parágrafos iniciais desta obra que alguns consideraram que ia ser um livro de mesa de cabeceira de todos os políticos. Apesar de ter sido escrito há mais de 50 anos, ainda é de uma grande atualidade, precisamente para compreender aquilo que foi aquele momento extraordinário, aquela aurora de uma sociedade nova, de um regime novo, mas também aquilo que é a anatomia do poder em Portugal e do exercício do poder e do que deve ser a democracia, apresentando as suas virtualidades, mas também diagnosticando os seus vícios. Mas, inicialmente, ele canta a Revolução desta forma extraordinária e muito significativa. De um dia para o outro, tudo pareceu novo. Era o fim das palavras longamente proibidas, dos gestos apertadamente contrafeitos, de uma certa mentira institucionalizada, do terror invisível, mas presente em toda a parte. Era a possibilidade do termo do isolamento internacional, daquele orgulhosamente sós, que é a contradição mesma do mundo em que vivemos. Era o surpreso despertar de um pesadelo de anos, cada vez mais denso, cada vez mais escuro. Era o emergir da apagada e vil tristeza para o mundo outro, o mundo da esperança na sua dimensão histórica e tangível. Era o regresso à pátria comum de tantos que dela tinham sido expulsos porque a amavam de outra maneira, mas dos quais nos dizia infatigavelmente que a odiavam. A Revolução foi a festa dos escravos de Maio, da confraternização do povo e das Forças Armadas, do entusiasmo coletivo, de uma certa irmandade não fingida, de uma vasta disponibilidade à abertura, de uma, por vezes, cândida e larga espontaneidade. E, de repente, o país pôs-se a falar. E hoje vamos continuar a falar livremente, assinalando esse dia de liberdade,
que, como sabemos, tornou-se um acontecimento global e esta revolução tornou-se também emblemática da Revolução Ideal, naquele dia claro e limpo. E também do ponto de vista académico, este livro e tantos outros têm surgido, depois procuram compreender a revolução na sua complexidade e também na sua sequência. Mas o que é extraordinário foi aquele dia realmente único e original que torna a Revolução Portuguesa uma revolução realmente que devia ser o modelo de todas as revoluções, que era colocar cravos, flores nas armas, calar as armas e deixar falar as pessoas, em vez das balas, dar lugar aos abraços e à alegria. Foi isso naquele dia se ensaiou como uma utopia de revolução ideal. Nessa altura tinha acontecido outras revoluções também extraordinárias, como a do Chile, tinha havido dezenas, centenas e centenas de mortes, e realmente, por contraste com outras revoluções, este dia, pelo menos neste dia claro e limpo, depois, como acontece sempre com as revoluções, depois há as tentações que vêm a seguir, tentações de outras ditaduras, de tentações também de voltar a práticas antigas. Sabemos que tudo isso depois acabou por acontecer também no período das chamadas dores de parte da democracia, mas nós não podemos deixar de... O que temos que celebrar é este dia inicial extraordinário que nos inspiram e que é o melhor alicerce daquilo que nós construímos depois nestes 50 anos. É uma democracia madura em que todos podemos ter lugar, onde haja pluralidade, direito à diferença, direito à liberdade de pensamento e que possamos estar aqui livremente a nos reunirmos, a falarmos, a celebrarmos a liberdade. Muito obrigado, então. Obrigado pelo empenho da Natália e do Gianfranco para organizar este evento. Obrigado à professora Anabela por ter coordenado e promovido com a professora Michela Graziani este livro. Agradecendo aos diferentes colaboradores desta obra para participar na construção deste legado de saber, de reflexão. Esta obra tem ensaios analíticos sobre o que significou o 25 de Abril e a sua sequência, tem poesia, tem testemunhos e, portanto, é uma obra, neste sentido, muito diversa nos seus géneros que a compõem. E agradecemos também àqueles que hoje aqui aceitaram participar neste evento, para usar da palavra, e então celebrar este dia histórico e especial para todos nós. Agradecemos, portanto, a presença de todas e de todos.